Paulínia volta hoje então, aliás, volta só hoje, né, para a fase vermelha do plano de retomada de atividades. A cidade já era para estar com o comércio não essencial fechado desde a última segunda-feira, como toda a região de Campinas. Só que a prefeitura lá da cidade de Paulínia admitiu que não estava obedecendo ao decreto estadual. A repórter Bianca Rosa já tem os detalhes ao vivo, direto lá do comércio da cidade. Boa tarde para você, Bianca. Essa mudança de posição não foi por livre e espontânea vontade, digamos assim. Foi por causa de uma pressão do Estado também, né? Eduardo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Eduardo, o que acontece é que o Estado notificou a Prefeitura essa semana para que ela retomasse a fase vermelha, como devia ser feito desde segunda-feira, por ela estar na região de Campinas, né? O Estado disse que fez essa notificação para a Prefeitura de Paulínia com base nos índices de ocupação dos hospitais da região, então que ela deveria voltar sim para a fase vermelha. Então, com 4 dias de atraso, a gente vê hoje o movimento aqui no comércio. Nós já estamos ao vivo aqui no centro da cidade, a gente vê que já tem várias lojas fechadas, né? Até ontem essas lojas abriam a partir do meio-dia até as 4 horas da tarde, com 4 horas de funcionamento, e hoje elas estão, a maioria está fechada. A gente vê só essa aqui, ó, o Luciano Machado, nosso cinegrafista, mostra para vocês aí. Essa loja está aberta, eu conversei com um funcionário, ele disse porque eles prestam serviço de manutenção de celular, por isso eles podem sim estar abertos. Mas descendo ali a gente já vê que tem outras lojas fechadas, inclusive algumas com aviso na porta, mostrando que elas estão cumprindo um decreto e por isso permanecem fechadas, porque a cidade volta hoje à fase vermelha. A gente reforça que isso deveria ter acontecido desde segunda-feira desta semana, porque Paulínia está na região de Campinas, mas só hoje está acontecendo, então, com 4 dias de atraso. Bom, o que a Prefeitura diz? A Prefeitura diz, apesar do Estado ter falado que notificou, a Prefeitura diz que não foi notificada, não, e que ela estava ainda se mantendo na fase laranja, né? Porque com as lojas abertas, inclusive, a partir de segunda-feira, porque ela diz que os indicadores da cidade não estavam tão ruins. Os indicadores de taxa de ocupação no hospital, de índice de morte, né, de mortalidade por causa da doença e também de isolamento, segundo a Prefeitura, não estavam tão ruins. Ela poderia permanecer na fase laranja, contrariando a determinação do governo do estado, contrariando o Plano São Paulo. Mas, segundo a Prefeitura, essa semana os índices pioraram e por isso, só por isso, segundo ela está voltando a partir de hoje para a fase vermelha com as lojas fechadas, como nós mostramos aí para vocês. A cidade, gente, tem hoje 1.258 casos confirmados até ontem aqui na cidade, 14 mortes. Nesse momento, 9 de 14 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 estão ocupados aqui no Hospital Municipal de Paulínia. Então, é isso. A gente reforça que com 4 dias de atraso, né? Porque o decreto municipal falava que desde segunda aqui era para estar na fase vermelha. Houve então essa notificação do Estado, a Prefeitura disse que não recebeu, mas o Estado disse que mandou. E o fato é que hoje, então, voltou a fechar as portas, como outras cidades da nossa região que estão na fase vermelha, pelo menos até a semana que vem, dependendo aí das circunstâncias do que acontecer até lá. É isso, Eduardo. A gente volta aí com você. Ok, registramos então o comércio não essenciado fechado de novo, né? Só hoje em Paulínia, depois de vários dias aí descumprindo o decreto estadual. Nós ouvimos especialistas, viu, Bianca, e eles falam que não precisa nem de uma notificação do Estado para que essa medida seja cumprida, que quando há um decreto estadual, ele se sobrepõe, né? Quando tem mais restrições assim, ele se sobrepõe às regras municipais, então a restrição da fase vermelha vale para toda a região, não tem uma exceção, uma cidade que possa colocar suas próprias regras. Todas as cidades da região de Campinas, portanto, da Regional de Campinas, o Distrito Regional de Saúde, todas elas precisam seguir o decreto estadual e o comércio não essencial, nesse momento, deve permanecer fechado. Obrigado, Bianca, aqui pelas primeiras informações ao vivo. E ó, daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto em Paulínia, tá? Porque a equipe do Eduardo Rodrigues circulou pela cidade hoje cedo, conversou com a galera, com o povo, com os comerciantes, conversou com a Prefeitura e nós também entrevistamos o governo do estado sobre toda essa polêmica causada lá na cidade. Aguarde mais um pouquinho, então, que daqui a pouco a gente volta a essa questão de Paulínia aqui no EPTV1. Paulínia só fechou o comércio não essencial hoje, depois de uma pressão do governo do estado. Vamos entender melhor como que foi essa polêmica agora. Circulando pelo centro, o comércio estava mesmo com cara de fase vermelha. Apenas o essencial funcionando. Eu acho que é muito bom, porque às vezes
A gente mesmo tem que prevenir a saúde da gente, né? Mas em outros pontos da cidade não é bem isso que a população está vendo. Alguns lugares pode funcionar e outros lugares não. Entendeu? Se você for aqui atrás no Calegares, tem bastante lugar funcionando. E aqui no centro não pode funcionar. Entendeu? O bairro está funcionando. O bairro está funcionando. A cidade voltou hoje para a fase mais restritiva do plano de retomada. Na verdade, Paulínia está 4 dias atrasada. Deveria ter dado um passo atrás na flexibilização na segunda-feira, quando 28 municípios da região de Campinas voltaram para a fase vermelha. Mas a administração decidiu, por conta própria, não seguir a orientação estadual. Eu acho que a prefeitura fez errado. A prioridade é a saúde, né? Então, deveria ter fechado sim. O município vinha mantendo a aplicação de normas referente à fase laranja, com restrição de público no interior dos estabelecimentos em 20% e também com horário reduzido em comércios e serviços para 4 horas. A decisão de voltar para a fase vermelha veio com base em vários indicadores, entre eles a taxa de isolamento, que chegou a variar de 41% a 44% nas últimas semanas. O secretário de Saúde defendeu a postura do município. A gente vem mantendo um índice muito razoável, abaixo de 2% de letalidade. Hoje a gente tem 14 mortes confirmadas por Covid. Nós temos, evidentemente, que um número muito expressivo de casos confirmados, porque a gente tem aplicado já 10 mil testes rápidos da população. Já para o secretário de Desenvolvimento do Estado, Marco Vignoli, foi preciso uma notificação para que a prefeitura colaborasse com o plano. O governo do estado de São Paulo notificou a prefeitura de Paulínia a cumprir o Plano São Paulo, um plano que visa resguardar a vida da população de Paulínia e de toda a região de Campinas. Nós temos uma alta taxa de ocupação dos leitos de UTI, notoriamente na região, portanto, é fundamental que Paulínia possa seguir também dentro desses parâmetros. A gente não recebeu essa notificação, a gente recebeu orientações do ponto de vista geral para a nossa região e a gente entendia que a nossa taxa de ocupação, acompanhando abaixo de 90%, nos autorizaria a esperar, aguardar a partir do momento desse critério estabelecido pelo próprio Estado, a gente tomar a nossa decisão. Paulínia tem hoje 1.258 moradores infectados pelo novo coronavírus. 31 funcionários da saúde estão afastados por causa da doença e um concurso emergencial foi aberto. A taxa de ocupação de leitos exclusivos para o tratamento da doença é de 64%. A avaliação e decisão a partir de ontem foi muito baseado nesses critérios, principalmente na relação de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria dentro do nosso hospital.